Olá pessoal, olá a todos, bom ano, espero que estejam todos bem. Está um frio de rachar, pelo menos na minha casa, que é mais frio que a rua. True story. Enfim, o meu vídeo hoje é muito especial. É um vídeo cândido, como se diz em inglês, em português, como é que se diz? Sensível. Vai ter um tema sensível, vou abrir-me bastante em termos emocionais, vou-me expor bastante. Mas acho que é importante, acho que essa é a minha missão na vida, é conectar-me com os outros e acima de tudo em me expondo, não de forma, digamos, promíscua ou perversa ou leviana, mas pelo menos íntima sim, ao abrir-me e expor-me, permitir que outros, ao pôr-me vulnerável perante o mundo, permitir que outros o façam também. Porque no fundo sofremos todos das mesmas dores, mesmos traumas, passamos todos pelas mesmas experiências ou experiências idênticas ao longo da vida, só que escondemos todos isso, temos vergonha de nós próprios, vergonha dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e vivemos uma vida de miséria e infelicidade à conta disso e de trauma que depois tem que ser tratado com as psicoterapeutas e afins. Ou não, ou com drogas, que é pior, e outros mecanismos de defesa, porque simplesmente não partilhamos uns com os outros, porque toda a gente, volto a dizer, passa pelo mesmo, já passou pelo mesmo, mas temos todos vergonha de o partilhar. Então este vídeo vai direto ao ponto, vamos já começar. A razão pela qual decidi tornar-me abstinente. Não sei porque eu confundo isto com abstémio. Abstémio, que é abstinência de álcool, não é? Eu também não consumo álcool, é um facto, mas eu dou um golinho se for numa ocasião de uma festa. Não é uma questão religiosa que não possa tocar num golo de álcool, simplesmente energeticamente, metafisicamente falando, em termos da minha energia, o álcool e a minha energia não se coadunam e eu sinto-me fisicamente mal com 2 gotas, literalmente, de álcool no fundo de um copo, seja que quantidade for e que tipo de bebida alcoólica for. Porque fora isso eu até aprecio um licor, o sabor de um licor. Mas pronto, o vídeo não é sobre álcool nem desse tipo de abstinência, mas sim ser-se abstinente sexual. Ora bem, eu decidi já o ano passado, por causa do ano passado precisamente, tornar-me abstinente. Que não é bem propriamente uma decisão. E não é, vamos lá ver. Quando eu digo decidi, há 2 fatores nesta decisão. É a real possibilidade de poder ter relações sexuais, porque para isso é preciso parceiros. Ou parceiro, ou parceiros. E 2, a vontade propriamente não desapareceu. É algo natural, a libido é o que eu quero dizer. Eu sempre tive bastante, acho que vou continuar a ter, acho que isso não vai mudar, porque há vários fatores que interferem na libido. Talvez começamos o vídeo por aqui. Isto é um fator, pronto, que está ao redor da questão sexual, porque isto é um mundo de vídeos e eu não vou falar de... Não vos vou dar uma aula de educação sexual, é o que eu quero dizer neste vídeo. Mas pronto, mas isto talvez seja interessante, que é... Há vários fatores, não é? Que têm a ver com a tua própria energia, depois tem a ver com alimentação, com perfil hormonal, dietas, estilo de vida. Há vários fatores que interferem. Uma pessoa deprimida não terá desejo sexual à partida e por aí fora. Eu, como tenho uma energia elevada, vibro a uma frequência elevada, eu sempre tive, desde criança, literalmente, muita energia sexual e consciência disso. Bom, em criança, consciência talvez não, mas cedo a ganhei, tanto é, e vamos já começar com the candid part of the entire conversation, sempre masturbei desde criança. Se ouviram isto, não se assustem, a minha gata está constipadita, coitada. E os gatos também espirram. Pronto, é uma à parte. Mas então, de maneira que isto é para dizer que a minha libido não desapareceu, a libido por si só não desaparece. E quando uma pessoa tem a libido baixa, não é bom sinal. Principalmente sempre teve uma libido regular, não é bom sinal. Psicologicamente, porque o nosso maior órgão sexual, como sabeis, é o cérebro, a massa cinzenta, é o que comanda tudo, porque lá está, porque é a nível da transmissão nervosa, portanto, isto falando de modo geral, que eu também não sou formada na área, não é? Neurologia e afins, mas a libertação química de várias hormonas vai controlar e regular a vossa libido. Portanto, isto para dizer que eu
decidi tornar-me abstinente. Não é uma decisão com base em... Não é uma decisão fácil. Quer dizer, é e não é. Vamos lá ver. Se for a julgar pela minha libido, nunca seria uma decisão fácil. Nunca vai ser, nunca foi. Enfim, é o que é. Tendo em conta que estou solteira, não tenho um parceiro fixo. Pronto, é isso que eu quero dizer. Um parceiro, neste caso seria também um namorado, um companheiro, mas pronto, quando eu estou com uma questão é sexual, daí eu estar a dizer um parceiro. Pronto. Porque para se ter sexo, como sabeis, infelizmente, não é necessário estar numa relação comprometida e inteira e genuína e conecta e por aí fora. Por aí fora. De maneira que... o que é que aconteceu? Aconteceu que eu vivi a experiência quase extrema há pouco tempo. Portanto, o ano passado foi um ano interessante para mim, a vários níveis, mas pronto, focando-nos no que é o vídeo, ao nível sexual, o que é que aconteceu? Eu trazia uma relação amorosa do final de 2018, através de uma pessoa que conheci naqueles sites de namoro, de dating, por quem houve uma grande química mútua e não sei o quê, chamem-lhe o que quiserem, mas enfim, mas foi. Aliás, foi mesmo, e não ao nível, nem sequer ao nível sexual, atração física, porque eu não via a pessoa à frente, logo, não é como é natural nestes sites, e realmente foi a nossa conexão foi ao nível... Calma, só um parênteses, desculpem interromper o meu próprio raciocínio. Eu não vou contar a história de todo, não se assustem, é só para vocês terem um contexto. Eu vou já passar isto tudo à frente. E pronto, houve uma grande química com a pessoa, de parte a parte, e foi tipo platónica, aquela química platónica, sei lá, aquela paixão platónica, ou o que quero chamar. E realmente, o que é que aconteceu nisto? Acabou por ser tudo muito precipitado, porque para quem não sabe, que é ninguém, praticamente ninguém sabe, eu sofro trauma de abandono. O que é o trauma de abandono, em resumo? Okay. É um trauma em que, na vossa infância, por parte dos vossos progenitores, houve uma demonstração de afeto incoerente, inconsistente. Ou há quem tenha mesmo abandono físico, né? Sofrido abandono concretamente físico, empírico, físico. Então, e que não foi o meu caso, eu tinha ambos os meus pais presentes, mas não em termos afetivos e emocionais, ou não como eu precisava para o meu tipo de tudo, que eu era energia, de sensibilidade, acima de tudo, nível de sensibilidade que eu trago até hoje, que é outra coisa que não vai a lado nenhum junto com a minha libido. Portanto, e escusam de piadazinhas da libido, porque, como eu digo, eu estou abstinente. Unhappy with it. Isso é a questão central aqui também. Pronto, e então, isto para dizer, indo já ao ponto que interessa, aqui às telenovelas dos meus relacionamentos do ano passado, 2019, o ano transato, esta pessoa veio de longe, pronto, não é de outro país, cá dentro, mas longe, vamos manter a coisa um bocadinho assim, em mistério, suspense e tal. Não liguem, eu aprendi a fazer gutural. Isto não foi nada, né? Mas pronto. Eu agora ando com a mania do gutural, então de vez em quando aproveito e tal. Mas pronto, passemos à frente. Como eu digo, assim, por uma questão de, obviamente, de privacidade, de integridade, da identidade da pessoa e minha também, de alguma forma, não entrar em grandes detalhes, mas enfim, a pessoa... Falámos durante uma semana e depois a pessoa veio-me conhecer, a minha casa, eu vivo sozinha, e naturalmente, ora, enfim, convenhamos que é importante aqui referir que eu não, quando pus os olhos na pessoa, não me encantei. Aquele encanto, lá está, platónico, não passou ao concreto e ao empírico. Porém, pronto, lá está, isto diz muito de mim, de como eu sempre fui, do tal meu padrão do trauma aqui ativo, sempre aquela coisa de que me habituei também, porque os meus pais, isto talvez, um parênteses também agora aqui talvez interessante, os meus pais tiveram um casamento arranjado e tu repetes o padrão, isso passa, literalmente isso passa, né? É aquilo que tu observas ou que percepcionas mesmo, que é um nível subtil e subconsciente, porque obviamente eu não poderia saber isso antes de nascer, porém isso passa, é hereditário, fica no teu subconsciente até tu ganhas consciência
e portanto eu sempre achei natural, não que nunca foi o meu ideal, atenção, nem objetivo, dizer, agora vou também eu entrar em relações por conveniência e por contrato apenas. Em que não haja aquela coisa natural de conhecer uma pessoa, apaixonar e sei o quê, as coisas, conhecer, cumplicidade, blá blá blá, amizade, né? E depois namoro e enfim. Porém, não seria a primeira vez que na minha vida pessoal eu me relacionei nesses moldes mais da conveniência, ou seja, sem haver todas as etapas mais naturais que são expectáveis de acontecer, não é? Estás a conhecer uma pessoa e há ou não há logo atração, ou desenvolve, enfim, a dada altura e aquela empatia e cumplicidade, e depois desenvolve a amizade e a cumplicidade e por aí afora. Eu ainda continuo sem saber a fórmula, or I wouldn't be alone by now, I guess, I don't know. Claro que não é assim tão simples, mas enfim, vocês sabem, percebem onde é que eu quero chegar e os de vós que estáis casados, living happily ever after, saberão melhor que eu qual é a fórmula e se quiserem partilhar aqui em baixo agradeço. Já agora, pode ser que eu tenha sorte um dia destes. Pronto, agora palhaçadas à parte. Como eu dizia, essa pessoa veio cá, como veio de longe, obviamente veio direto para a minha casa para ficar 3 dias apenas, que é tipo, é muito simbólico o número 3, não é? Pronto, curioso. À parte. E realmente envolvemos sexualmente e eu não posso dizer e foi assim, digamos logo no primeiro dia, tudo foi um erro, não é uma questão de eu estar arrependida, mas é um erro porque não é a questão, vamos tirar a questão do perigo de um estranho na tua casa, porque pronto, certo, sim, não façam isso, obviamente não façam isso, por mais do que um motivo diferente, mas vamos esquecer esse lado, porque senão é todo um outro vídeo, cá está a criatura, e agora não vai dar, mas portanto, esquecendo essa parte, o erro não é tanto... O erro começou em vir para cá uma pessoa, um homem, portanto, que não era já meu namorado, não sendo já, não é? Meu namorado, vem aqui para estar, porque, quer dizer, what else? Já era de esperar que não acabássemos a nos envolver fisicamente, não é? Pronto. Mas pronto, correu tudo bem e tal, passando à frente. O que não correu bem foi tudo o resto a partir daí, não é? Porque, para já com a distância, né, de relação à distância, conhecendo-nos pouco, passada aquela fase do encantamento e do desconhecido, quando começas a conhecer melhor a pessoa, porque nós tínhamos uma coisa principal, que era a identificação com as nossas crenças e maneira de estar, até certo ponto, maneira de estar na vida, que foi muito forte, que foi isso que gerou aquela atração muito forte, a química, e eu aqui digo atração... não sexual física, porque como eu digo, isso foi mesmo mais uma paixão, um encantamento platónico pela pessoa por conta dessa identificação e das conversas que desenvolvemos naquela semana, obviamente. Mas depois, claro, isso passa e vem outras coisas ao de cima e tu aí é que percebes se há ou não há compatibilidade a outros níveis, e eu comecei a perceber que não havia, e portanto a relação começou a descambar a partir daí. Pronto, passemos, swipe this one off à frente. Depois desta relação, como eu digo, coitadinho, depois desta relação veio uma segunda que esta primeira, que não foi bem, daí eu ter começado por dizer relação entre aspas, porque efetivamente não posso chamar um namoro, na minha cabeça estava a ser e era para a vida toda, provavelmente. Por conta da identificação, porque eu via muitos pontos em comum com a pessoa, mas curiosamente depois também o estilo de vida que a pessoa estava a fazer, que hoje em dia não sei, nem tenho especial vontade de saber, nem deixo de ter, já deixou de me dizer respeito, obviamente, deixei de comunicar com a pessoa, como é natural, no hard feelings though, mas já na altura eu não me identificava, porque ainda ele veio cá, eu fui lá e deu para perceber o estilo de vida, pelo menos em que na altura o estilo de vida que a pessoa levava na altura, eu efetivamente não me identificava e vice-versa. E esse foi penso talvez o que mais nos separou. Porém, não foi só isso, foi também o facto, obviamente, de que não deu para criarmos laços, porque foi tudo muito logo físico, muito sexual, logo muito... e aliás foi algo que ele sempre referiu, que da atração sexual, mas isto tem a ver com detalhes que já vai entrar em pistas, e não é pistas, estou a brincar, mas
mais pessoal e eu não quero falar disso, mas pronto, porque isso tem um contexto e eu não vou falar do contexto por motivos de respeito à integridade da identidade da outra pessoa. De qualquer das formas, isto foi a primeira relação e durou entre novembro e maio, mais ou menos, pronto. Depois passou-se junho, depois passou-se o julho e em agosto, agora vocês pensam, os amores de verão, maybe, I don't know. Também não era essa a intenção, mas pelos vistos, lá fui eu caí num clichê, pelos vistos. Mas pronto, o que é que aconteceu? Relacionamento número 2, ou entre aspas relacionamento no sentido em que me relacionei com as pessoas, efetivamente. Número 2, voltei, portanto, penso ter referido ao início de começar a explicação deste primeiro relacionamento que eu estava inscrita no site, pronto, certo, já me recordo, eu referi. Este segundo, voltei para o mesmo site, diz muito da minha pessoa, diz muito do meu estado emocional à altura. É assim, vamos só fazer aqui um parênteses, e por isso é que eu referi o trauma de abandono, porque isso tem a ver com o tal trauma de abandono, que eu não expliquei muito bem, mas aquela questão do afeto do pai, da ausência que se sentiu do afeto e da consistência desse afeto do progenitor, no caso das meninas, do progenitor do sexo masculino, faz com que cresçamos sempre com, ou pelo menos eu cresci, pronto, isto variará, com certeza que haverá muitos fatores, isto não é assim tão simples, ou eu já teria o mestrado em psicologia e não tenho, só por direito inato, ou coisa que eu valha por experiência de vida e não tenho, não me é reconhecido, portanto não posso exercer, seja como for, tem a ver com isso. Eu cresci, falando da minha experiência pessoal, que disso é que eu posso falar, sempre muito carente e sempre com aquela ilusão, agradeço à Disney, passo a publicidade, que é também aquela questão dos casamentos, o príncipe e a princesa, ou o cavaleiro e a princesa, e a bela adormecida e o rei que esparta a todos, de não sei o quê, vai lá acordar com um beijo, they live happily ever after, não é? E depois nunca se sabe. Pronto. Mas enfim, passemos este à frente. Vocês percebem o que eu quero dizer? Não sei se isso subconscientemente, porque tudo aquilo que absorvemos de cultura, de televisão, disto e daquilo, dos média, portanto, e do meio social em que estamos, da família, tudo influencia no nosso subconsciente, aquilo em que acreditamos, a forma como crescemos e tal, e afins. E eu, claro, nisto também, obviamente, se calhar, penso eu, não sei, não tenho como saber, mas creio que possa também ter-me influenciado nessa minha ideia de que o que não tive do pai iria recuperar com um homem, não é? Com outra figura masculina, sob a forma, portanto, de romance, de relação amorosa, no futuro. Mas lembro-me desde muito nova sempre ter tido essa fantasia da questão de viver para ter uma relação para a vida, para aí desde o início da puberdade e da adolescência, ou seja, desde os meus 14 anos, que é quando as meninas, que sei lá, hoje em dia não sei, porque nem quer saber, mas na minha altura, que era tudo mais inocente, eu era efetivamente uma miúda inocente, ainda tenho um pouco dessa inocência, não é? Pelo facto de ter feito mais isto ou aquilo que deixo de ser, no fundo, inocente, porque tem essa bondade, essa pureza, é o que eu quero dizer. Mas sim, na minha adolescência eu já tinha esse sonho da vida para sempre ao lado de alguém, não sei o quê. Nem era filhos, era mesmo só aquela realização romântica, amorosa. E depois eu sou de balança, né? Que é outra merda, desculpem lá a linguagem, mas é verdade, pronto. É logo aí não ajuda, é tudo a desajudar. Pronto. Mas então, mas isto para dizer, este era o estado em que eu me encontrava o ano passado, e vocês vão dizer, então, e o que é que mudou? O que mudou são decisões conscientes. Eu não sei se algum dia vou curar-me do meu trauma. Nem com terapia eu não sei se é possível. Eu não sei, literalmente não sei. Não estou a dizer que não é. Estou a dizer que não sei, desconheço. Eu nunca fiz terapia. Também a terapia, como sabem, implica ter possibilidades financeiras para esse extra, porque infelizmente o nosso Sistema Nacional de Saúde não abrange não pensa, não quer saber, não é? Não tem essas preocupações, e portanto isso não é o relevante, porque coitadinhos de nós, né? Somos tão pobrezinhos, não dá para não dá apoio essencial, as pessoas morrem nas urgências, quanto mais querer saber do estado mental e emocional das pessoas. Além do mais, ninguém é tratado ao nível emocional, é só ao nível mental. Essa é outra questão de paradigma. Mas vamos passar este rant à frente e focar-nos no vídeo. Mas isto é para vocês perceberem porque é que eu comecei a procurar sites de dating. Mesmo na relação mais longa que tive até hoje na minha vida, de 8 anos, foi o mesmo processo. Eu comecei num site de dating, e daí eu ter falado da questão
do espécie de... Como os meus pais foi um arranjo, um arranjinho, porque foi mesmo o meu pai português, a minha mãe angolana, não se assustem, não vou contar a história, mas só para perceberem que foi uma coisa de conveniência, né, de tipo arranjo. Eu acabei por entrar nisso na relação, apesar de tudo, mais longa que tive até hoje, que durou praticamente 8 anos. Mas também foi através do site de dating, já na altura. E, portanto, esse tem sido o meu padrão, porque nunca tive a coragem até aqui, penso eu, de dizer, espera lá, e se eu ficar só sozinha? Ou melhor, nunca consegui chegar a esse estado de dizer, de atingir todo esse nível de autoestima consciente, de dizer, não, eu já não quero isto para mim, agora quero uma estrutura e, portanto, para encontrar vou fazer a coisa da maneira certa. Mas quando tu és vítima de trauma, e de trauma de vários níveis, também fui vítima de abuso sexual, acaba por ser, tudo isso faz com que a forma como tu te vejas nas relações e vejas o outro e até vejas o teu corpo e até ao nível sexual, tudo isso altera uma noção saudável do que é estar numa relação. Portanto, são traumas, estes dois traumas, abandono, algum tipo de trauma de alguma forma de assédio ou de abuso sexual, como sabeis, infelizmente alguns de vós sabeis, muitos sabeis porque culturalmente, outros sabeis na pele, né, como eu, têm estas implicações a nível de vos transformar, quais Hulk, numa versão menos inteira de vocês próprios, na vossa experiência ao longo da vida com relacionamentos e sexualidade. E pronto, é isso. Então, isto é para dizer porque é que eu voltei a estes padrões e agora saí deles por uma questão de consciência e porque já tive a minha dose e dei a decisão. Mas já agora continuando a história. O segundo, como eu dizia, feito todo este parênteses, a segunda relação teve um mês de pai de separação, de espaço de vazio, digamos, portanto o ano transato, e foi em agosto porque voltei para aí em julho, provavelmente, ao tal site, e fui falando com este e com aquele, apesar de tudo, ainda fazia a minha triagem, a minha coisa, e ver o que é que me interessava. Pronto, obviamente, não é tudo, não estou assim tão mal, pronto, mas pronto, não é tudo assim tão mal, tão péssimo para os meus lados, mas de facto encontrei uma pessoa realmente que me identifiquei, em certa medida evoluiu do anterior, que identifiquei mais que a pessoa, era tudo mais leve, o outro estava num mundinho um bocadinho dele à parte, este já não, já era assim mais sociável, mais normal e tal. Não é que eu seja muito normal, mas era diferente. Porém, também foi tudo muito rápido e por erro meu, novamente, aliás eu assumo 100% de responsabilidade e eu sei que muita gente vai ver isto e pensar, mas isso é uma grande burden, uma grande carga, porque eles também têm, então se são dois tem que haver responsabilidade dupla, sim, mas a minha questão é, eu não sou, nunca fui, já fui, mas deixei de ser há muito tempo, porque para quem não sabe, mas a maior parte de vocês sabe que eu sou uma pessoa extremamente espiritual, e portanto eu acredito na minha cota parte de responsabilidade porque liberta-me, é libertador, não é um fardo como podeis pensar, que essa coisa de eu assumir a responsabilidade de tudo o que me acontece na minha vida, aquilo que eu manifesto na minha experiência empírica, ser um fardo, para mim é uma forma de eu trazer à luz, à consciência e controlar melhor como é que direciono os meus pensamentos, intenções e ações por forma a atrair experiências melhores para mim, cada vez melhores para mim, do que aquelas pessoas, pondo isto no extremo oposto que é e o outro, mas ele também fez, e o outro, e não sei o quê. E depois a sua vida é um acidente constante, porque é aquilo em que vibras, é aquilo que manifestas, é aquilo que se vai refletir, é aquilo que atrás. E portanto é tão simples quanto isso. Mas pronto, vamos passar o Gustavo Santos à parte e fiquemos aqui tentando ser um bocadinho mais pragmática. De maneira que, sim, esta pessoa já foi, e gostei muito da pessoa até, como é que é dizer, diferentemente do primeiro, que não houve a questão física da atração, foi aquela coisa, que eu estava ali, já tinha havido aquela, foi mais uma coisa racionalizada, se quiserem, e depois como já estava na minha casa, e ele contrariamente a mim, sentiu atração por mim e, portanto, a coisa acabou por se dar e, claro, depois gostei da pessoa, lá está, não é preciso haver uma grande atração física realmente para as coisas se darem, mas isto é para dizer, o segundo já houve muito mais, a atração foi, assim, uma coisa muito mais imediata e de parte a parte. Pronto, mas, novamente, da minha parte, acabou por ser tudo muito rápido, no sentido em que, literalmente, eu abordei a pessoa, quer dizer, a coisa até os 3 primeiros dias, penso eu, foi assim parte a parte, não fui eu a forçar nada, nem a oferecer-me, passo a expressão um bocadinho
menos agradável, não é? Mas enfim, ou menos puritana, se quiserem, ou menos púdica, mas realmente ali a dada altura havia a questão que é assim, eu lá está, volto a relembrar, eu morando sozinha, pensei, bem, olha, estou com esta pessoa e está... Lá está, porque cingi-me na questão muito superficial do que houve, da atração, aquela química e não sei o quê, pronto. Embora já, calma, andámos a falar nos dias, certo? Pronto, mas ainda assim, percebem onde é que eu quero chegar, não é? Não, lá está, isso não é por aí que vamos logo envolvermos física e sexualmente com a pessoa. Pronto. Eu sei, a maior parte de vocês provavelmente já sabe isso ainda bem. E para quem ainda está nesse padrão, é isto que eu estou também a tentar alertar. Obviamente que eu não posso obrigar-vos a mudar de maneira de estar e de ser, porque as coisas aprendem-se passando por elas na pele. É o que eu tenho a dizer. Mas é por isso mesmo que eu estou aqui para partilhar a minha experiência, para ajudar e para inspirar e tudo mais. E porque acho que é um tema interessante, não é? Ainda continua a ser um tema interessante nos dias de hoje, a sexualidade ainda é tabu, acho que vai ser sempre, pretty much. So, pelo menos enquanto eu viver, vai ser tabu, tenho a certeza disso. E tem que deixar de ser, porque senão continuamos a engravidar e a morrer de doenças sexualmente transmissíveis, essa é que é a grande verdade. Ou a ser violadas, ou a ser agredidas e por aí, pronto. Sim, já dá o mesmo. Portanto, é isso, de maneira que... e fora isso, mesmo que não se vá a nenhum desses extremos, que eu felizmente nenhuma destas me aconteceu, não estas assim em concreto, porém... isto a nível emocional destrói uma pessoa, continua a fragmentar uma pessoa e portanto daí o que eu vejo aqui da importância do meu vídeo. E pronto, isto tudo é para dizer o quê? Eu acabei a convidar esta pessoa para a minha casa para estarmos, obviamente, no sentido de como eu sempre tive dificuldade em gerir a minha libido e a questão da atração e sempre achei, ok, se sinto, faço, porque não, tudo bem. Sim, num mundo perfeito, porque não? Realmente, se gostas de uma pessoa, se sentes, tens sensações ou sentimentos, de preferência, os dois, em relação à pessoa, porque não? Não é? Só que eu tive que aprender com a vida que não é assim tão simples, porque tu não sabes o que é que está do lado de lá. É assim, a minha experiência, o que está do lado de lá, não interessa. Porque o que interessa é que se tu te ofereces muito depressa a um homem, ficas na friend F-zone. Desculpem lá a imagem meio leviana, mas é mesmo isso. Ficas naquela zona do pró-sexo e és amiga colorida e sexo. Porque se não há um laço, se não há... Porque eu acho que muitas de nós se calhar pensam assim, mas depois ele não me vai achar, se eu não dou mais abertura ou não fico ali num impasse muito tempo, ele perde o interesse. Não, isso não é verdade. Se ele perdeu o interesse é porque nunca vos mereceu, não era para vocês. E quem não queira isso para si, andar aí numa coisa de sexual só por andar, ou falhanços nas relações, ilusões e fantasias que nunca dão em relação nenhuma de jeito, não se ponham a jeito de ver isso acontecer com a ilusão e a fantasia de que, se não for assim, ele perde o interesse. Isso não existe. Quer dizer, existe, mas se ele perde o interesse... Eu prometo-vos que ele só perde o interesse porque não havia uma base já de amizade, de cumplicidade, de laços entre vocês, de amor, se quiserem, de afeto, percebem? De carinho, dessas coisas todas, e daí que ele perca o interesse. É só isso. Pronto. Tudo o resto é só medos, ilusões e um monte de tretas que não são reais. E pronto. De maneira que... Mas eu não pensei nada disso, na realidade. Simplesmente como fui atrás desta coisa meio ingênua, infantil, imatura e baseada em trauma, de gostei da pessoa e tal, somos adultos, não sei o quê, porque é que não devemos estar juntos assim a correr, não é? Pronto. Enfim, podia ter funcionado, não sei, sinceramente, eu comecei a perceber, e estivemos juntos, pronto, é o que eu quero dizer, e a relação durou o mês de agosto. Portanto, que ponho relação entre aspas, mas isto é para dizer o quê? Esta pessoa, o que é que aconteceu, efetivamente? O que é que falhou? Porque, vamos lá ver uma coisa, mesmo quando vocês pensam assim, eu se calhar fiz ou disse coisas que não devia, vocês têm que perceber porque é que disseram e fizeram e sentiram, porque começa tudo por um sentimento e uma sensação e uma emoção.
E eu percebi que a pessoa estava a começar a ficar meio... realmente não estava lá para mim, né? Não estava lá, não estava disponível para aquilo que eu pretendo. Porque vocês não têm que ter vergonha nem medo daquilo que pretendem numa relação. E sinceramente outra coisa é, que vou-vos já dizer, se vocês sentirem que, mas se eu tiver muitas exigências, opá, vamos lá ver uma coisa. Temos que ter abertura para conhecer o outro e aceitar as pessoas também nas suas fraquezas, defeitos, diferenças de nós, naquilo que elas são. Amar é isso verdadeiramente, ninguém sabe amar assim, convenhamos. Mas amor incondicional é isso. Portanto, eu não estou a dizer que as pessoas são perfeitas e vocês têm que ter um objetivo de perfeição, de idealização de um ser humano. Mas, porém, por amor de Deus, isto é para as mulheres. Eu não quero saber de homens, agora só quero falar para as mulheres. Aliás, a coisa que eu tenho mais pena é de eu não ser lésbica ou pelo menos bissexual. Portanto, sinceramente, eu não tenho nada contra os homens, eu não sou feminista sequer, mas eu estou a falar para as mulheres porque eu sou mulher e eu vou falar para as mulheres. Não baixem os vossos estándares porque, pois é muito coisa. Obviamente que eu não estou a falar de cor, cabelo, altura. Há mulheres que têm isso. Gosto de homens assim, homem assado. Eu nunca tive isso, meu tipo. Desde que uma pessoa seja interessante, bem formada, culturalmente, que me identifique com ela, que haja compatibilidades, que seja uma pessoa bem humorada, bem disposta e positiva, está feito. Isto não é um date, isto não foi uma descrição tipo perfil, vlog de dating, esqueçam isso. Não estou à procura de ninguém agora. Chegou. Chega disso. Só estou a explicar que isto são os meus valores, são valores. Valores, é o que eu lhe chamo, não é? Agora aquela coisa, você tem mais ou menos 1 centímetro de altura, estou a falar de altura, e tal, piada de treta, mas enfim, realmente não é relevante. Agora, não baixem os vossos estándares, naquele sentido de, ele não me está a passar muito cartão, ultimamente, isso faz-me sentir mal, mas eu também não posso ser, também estou a ser parva, estou a ser muito exigente, é bom a independência, sim, é bom as pessoas estarem bem consigo sozinhas, sentirem-se bem estando independentes e não sufocarem o outro, não serem possíveis numa relação, mas isso simplesmente tem a ver com uma pessoa estar bem consigo também emocionalmente, atenção, estar bem com quem é, e 2 pessoas saudáveis numa relação vai ser sempre melhor do que 2 pessoas ou uma das pessoas não estar propriamente bem, muito saudável, embora que todos tenhamos questões emocionais para resolver, enfim, isso é outra questão, que dava para outro vídeo, portanto também não vou falar aqui. Mas, percebem, não baixem os vossos estándares. Quando vocês sentirem que algo está errado, vocês não pensem assim, se calhar estou a ser, não devo ir por aí. Não, e foi isto que me aconteceu com esta segunda pessoa, é que aparentemente estava tudo bem, né? Estava tudo certo para a relação dar certo. Mas eu penso que, porque eu fui muito rápido, não é, na abertura para nos envolvermos sexualmente, que realmente aconteceu, deu que a pessoa, para já era uma pessoa que trabalhava muitas horas, eu nem sequer vivia longe, curiosamente, e tinha veículo próprio, mas quer dizer, acabava por o trabalho, se focar ali, era o centro um bocado de tudo, e também foi uma fase complicada, porque eu estava numa fase de mudanças a vários níveis, pronto, e portanto, eu penso assim, realmente, uma pessoa tem que ter disponibilidade para conhecer outra e para se envolver. E isto é outra questão. Se vocês estão num site de dating porque não têm tempo para namorar cá fora, na vida real, da forma espontânea e natural, que é aquela como deveríamos conhecer pessoas, por favor, não se metam em sites de dating com a desculpa de que é por aqui consigo gerir melhor o tempo, porque depois, meus queridos, ou vão viver relações platónicas ou esqueçam. Porque realmente, para conhecerem pessoas que estarem com ela, vão precisar de tempo à mesma, tempo de ordem prática à mesma, pronto. E o dia tem 24 horas. E há 7 dias na semana. E se vocês não têm tempo a conhecer uma pessoa no início de uma relação, esqueçam, saiam de cena, não se ponham aí a tentar conhecer pessoas. Estão a perceber o que é que eu ia dizer? Porque no início das relações é mesmo indispensável haver tempo e dedicação. E realmente, eu admiro aquelas pessoas que dizem eu agora não quero ninguém, agora não tenho disponibilidade emocional, ou de tempo, ou isto ou aquilo. Perfeito, de preferência, keep your dicks on as well. Esta é para os homens, percebam, não percebam, vão estudar inglês, aprendam, olha, estudasses. E para as mulheres também é dito de outra forma, se não têm tempo e não conseguem, e acreditem em mim, a dada altura vocês vão deixar de conseguir gerir
a questão emocional de só se envolverem sexualmente, e tal, para não perderem a coisa, para se divertirem, porque também é uma necessidade física, biológica, fisiológica, é verdade. Mas eu digo, minhas queridas, meus queridos, se não têm disponibilidade para uma relação, existe uma hormona, chama-se oxitocina. Pois, já ouviste falar, bem sei, porque andou muito famosa aí há tempos, na televisão e não sei o quê. A hormona do amor e tal. A hormona do amor e tal, which creates a bond, ou seja, bond, que une as pessoas a nível químico, também une durante o ato sexual, meus queridos. Portanto, se vocês andarem para aí a brincar, é só sexo, é amigos coloridos, é a mesma porcaria, estão a perceber? E, portanto, quem de vocês, sejam homens ou mulheres, que acham que conseguem gerir isso muito bem, andar a ter sexo e tal, isso vai deixar marcas a vários níveis. Emocional, energético, físico e por aí afora. Físico, esperemos que nem tanto, mas, porque aí pode ser pior por vários motivos. Mas entendam isso. Se não têm disponibilidade, não têm tempo, não se metam em sites de dating ou qualquer outra forma de estar a querer conhecer pessoas, ou só para sexo, ou seja, para o que for. Façam como eu. Sejam coerentes e honrem a vossa essência e sejam abstinentes até que encontrem uma pessoa realmente para construir com tempo e disposição emocional uma relação. Isto agora até merecia aqui efeitos especiais que eu se calhar ponho, se calhar não interessa. Toda eu já sou um efeito especial, não é preciso. Bom, então, para que é que foi todo este parênteses, novamente, enfim, aqui referente à relação número 2. Porque foi isso que começou a acontecer, a pessoa não tinha disponibilidade emocional, porque eu não acredito em tempo. Tempo é 24 horas, 7 dias por semana, toda a gente tem a mesma duração de tempo, mesmo volume de tempo, medida de tempo. Agora, o que fazes com ele? Não tenho, porque hoje... Sim, obviamente que se tens um emprego com mais horas de trabalho que o que deveria ser permitido por lei, sei lá, enfim, se tens, porque assim aceitaste e até não é ilegal, e era aqui o caso da pessoa, tudo bem que isso é um constrangimento real, ao teu tempo, diferente do constrangimento que as outras pessoinhas e criaturas vão ter nos seus tempos pessoais. Porém, meus queridos, então é isso, meu. Tipo, não te metas em sites de dating, e tal, estou disponível para conhecer pessoas, porque não estás, efetivamente. Boa. Agora, dito isto, eu tenho a minha cota parte de responsabilidade. Lá está, que é... Por acaso a pessoa nem mentiu, disse lá, não sei o quê, porque não tenho muito tempo para mim. Major red flag. Eu devia ter pensado, ok, se esta pessoa não tem tempo para ela, também não tem tempo para mim, graças, tipo, óbvio, mas não. Não, eu decidi ignorar tudo por causa do meu estado emocional de merda. Pronto. E foi isso que aconteceu. A relação começou a esfriar por causa de... Que eu acho que também aliado com o facto de... Obviamente foi só um mês, eu não conhecia a pessoa de lado nenhum, nem dá muito tempo. Obviamente não deu o tempo de criar nenhum grande bonding emocional. Mas o que eu quero... Obviamente, zero, quase. Mas o que eu quero dizer é que... Penso que o facto de eu me ter entregado à pessoa tão depressa fez com que a pessoa se desleixasse em relação a me querer conhecer mais e despender mais do seu tempo, efetivamente. É isso que eu estou a querer dizer também. Até porque ao início, nos tais 3 primeiros dias, foi a pessoa que sugeriu. Sugeriu, tipo... ou melhor, como é que é dizer? O tempo continuava escasso, mas a pessoa arranjava estratégias de encaixar, entre aspas. Aqui encaixar não é no mau sentido, é mesmo de fazer tempo para estar comigo, porque ficou realmente interessada em conhecer-me. E isso é curioso, percebem? Lá está tudo dito. E agora vocês podem pensar, ficou interessada em te saltar para... não necessariamente... Ou melhor, ao nível biológico... que é ou inconsciente, sim, é o que toda a gente, nós mulheres incluindo, porque aí é que está a coisa de... Isso até me cansa, vou passar à frente. Nós somos todos iguais. Para mim a mulher é o ser sexual, a deusa, o ser sexual por excelência. A sexualidade é feminina por definição metafísica, mas vamos passar isso à frente porque isso é todo um outro vídeo. Onde é que eu quero chegar com esta conversa, meus queridos? Vocês, mulheres, estou a falar para as mulheres, quando conhecem um homem, mulheres heterossexuais, desculpem, quando conhecem um homem que vos atrai, vocês, tal como eles, subconsciente ou inconscientemente, querem relacionar-se fisicamente, porque isso é só natural, é só normal e natural. Atenção que este vídeo não é contra o sexo, muito pelo contrário. Não é sobre isso que é. É os meus motivos para eu decidir ser abstinente, porque se eu não quisesse não era. Punha-me noutro site e conhecia mais gajos e ia para a cama com eles. Pronto. Which I did. Acabou. Pronto. Nunca foi esse o meu objetivo, atenção. Bem,
à exceção de uma situação, mas já lá vamos, isto ainda tem muita coisa interessante para acontecer. Pronto, desculpem, não ligo. Pronto, então, como eu ia dizer, isto é os que falta de comprimidos, dos comprimidos. Então, como eu dizia, já não sei, já me perdi. Pronto, é isso, realmente, isso é natural, esse desejo, quando vocês estão a conhecer alguém e sentem atração pela pessoa, mas efetivamente eu percebi que a pessoa até estava a gostar de mim por lá desses motivos. E eu, de alguma forma, também estraguei as coisas, sim. Admito, não tenho problema, porque meti a parte sexual logo à frente, muito cedo, sem ter criado os laços emocionais de jeito primeiro, número 1. E depois, número 2, a pessoa já tinha uma vida e um trabalho complicados e, portanto, só piorou tudo. E foi aí que eu comecei a surtar, como os brasileiros gostam de dizer, ou dizem, enfim. Comecei a surtar e a ver, não quero isto, então, a pessoa não dá. E assim foi, estão a perceber. E realmente acabou aí, pronto. E vamos encerrar. E quando este acabou, esta segunda, de alguma forma eu sofri mais, embora que foi para isso um dia. Não, mas a sério, sofre sempre, que é sempre uma desilusão. Pronto. E ao nível emocional, claro, lá está, já houve algum apego, claro que um mês não é um ano. Eu não estou também, vale que atenção, não é? Eu posso ter os meus traumas, as minhas questões todas emocionais e com os relacionamentos, mas ainda sou uma mulher adulta de quase 40 anos que sei alguma coisa sobre a vida. Portanto, claro que sim, que eu não estou aqui a dizer que é a mesma coisa. Porém, curiosamente, o outro com quem eu tive logo, o primeiro, estou a falar só do ano passado, não é? Mas também a coisa assim mais foi mesmo o ano passado, em que realmente houve logo aquela grande química ao início e depois desapareceu. Literalmente foi morrendo a relação em coisa de... Foi alguns meses ainda, não foi... pronto, não interessa. Sim, foi alguns meses. O principal foi 2 meses e depois já a partir daí havia muita distância a vários níveis. Mas pronto, mas sim. E realmente é isso, como foi havendo distância e desentendimentos, incompatibilidades, eu saí dessa relação farta da pessoa mesmo. Pronto, quer dizer, já não estava com ligação emocional à pessoa. Que houve, né? Alguma, claro. Com este não, porque foi muito rápido, foi tudo muito rápido, lá está, foi um mês, e às vezes o choque é maior, claro que é tipo, ok, agora, enfim, segui em frente, mas percebem, apesar de não ter sido uma ligação tão forte, o choque foi maior, é o que eu quero dizer, porque num mês envolves-te emocionalmente, envolves-te sexualmente, fisicamente, emocionalmente um bocado, enfim, quimicamente, enfim, whatever, e depois, de repente, quase literalmente de um dia para o outro, há ali uma separação, ele põe um ponto final porque eu chamei coisas à atenção, que é o que eu estou a dizer. É por isso daí eu ter dito aquilo lá atrás. Não tenham medo de dizer o que sentem. Logo, olha, acho que não me estás a dar atenção, acho que não estou a gostar de um rumo das coisas, porque essas coisas estão a dizer aquilo que vocês realmente querem e merecem numa relação, mas que vocês estão a abdicar, estão a baixar os standards porque aquela pessoa não está a corresponder. E o erro é vosso no sentido de, não de desejarem um standard melhor e terem os vossos standards e valores, mas o erro é vocês baixarem e aceitarem que as pessoas façam o que querem, meu. Estão a perceber? Só para ter gostinho disto e daquilo, de uma relação e do sexo e de tudo e das coisas bonitas também, de amoroso. Não façam isso. Não façam isso. E isto para dizer o quê? Nessa segunda relação, eu já tive sinais num mês, apesar de pouco tempo, eu tive vários sinais que a pessoa já estava um bocado e tal, desinteressada, e eu era tipo uma amiga colorida com quem se vinha ter e não sei o quê, pronto. Ou com quem se estava quando calhava. Mas eu devia ter, eu é que devia logo ter posto ali o ponto final. Nessa altura, na primeira ou na segunda, para dar o benefício da dúvida, chamando a atenção na primeira, que é o que vocês devem fazer. Se não houver mudança na segunda, vocês cortam. É tão simples quanto isto. Acreditem em mim, há mais pessoas na Terra. Aquela não é a última pessoa da Terra, não é? Lei da atração. Porém, eu não fiz nada disso. De maneira que foi ao limite em que ele é que pôs o fim, porque eu era carente. True. In a certain way, yes. Of course, true. Blá, blá, blá. Mas passemos isto à frente. E isto foi a relação número 2 que acabou no mês. E eu passei um dia inteiro em catarse disso. Foi duro. Porque, lá está, eu até admirava a pessoa em vários aspectos e como digo, tinha gostado mesmo da pessoa e estava a gostar da pessoa, efetivamente. E como foi tão pouco tempo, tão rápido, foi demasiado da coisa ao mesmo tempo para gerir emocionalmente. Mas, claro, não morri, passou, né? Pronto. Mas, passou, mas enfim. O que essa segunda relação,
portanto, fez comigo ao nível emocional, foi deixar um bocadinho, não essa só, mas juntando o que esse ano, aliás, nesse ano eu já tinha tido outra experiência, mas é dessa nem vale a pena falar. Não é que tenha nada especial, mas pronto, não vale a pena falar, mas é mais uma que está para trás. Que também foi uma pessoa que eu comecei a gostar, mas depois também deu na mesma coisa, só segues e a pessoa não queria nada comigo, estava-se a borrifar, não era nada sério, eu encantei-me e voltei. É só mais uma paciência à frente. Isto para dizer que há a terceira. Sim, se quisermos três, não é? Ao fim e ao cabo, por aí vão três. Exato. Eu até me esqueci dessa, curiosamente. É melhor assim, vá. Também já não vou falar, depois o vídeo deixa estar também. Mas sim, o que isso tudo fez por mim, porque isto vai deixando mazelas ao nível emocional, não é? Como sabem, como sabeis. Então, o que fez por mim é que eu fiz ali uma coisa de... chega, isto é muito complicado. Isto é muito complicado, tipo. Pronto, ainda é mais complicado quando se tem problemas emocionais, enfim, mas é bem. Ou quando não, we don't stand up for ourselves, ainda é pior. E eu disse, pá, chega. E eu entrei quase naquela cena da ressaca, quando a pessoa pensa assim... Porquê? Porque para mim, este processo do segundo, ou do terceiro, eu disse que ainda houve um ao início do ano, sim, pronto. Já resumi, não é muito rápido. Mas a mesma coisa não interessa. Portanto, neste terceiro, o que é que aconteceu? Como eu digo, aconteceu tudo muito rápido, acabou num mês, foi um mês, e eu não tive tempo de processar, talvez, não é? E eu acho que pensei, estava a gostar disto, não é? Porque é bom a gente estar porque eu estava a gostar da pessoa, a verdade é essa. E então é bom a gente estar a começar a conhecer uma pessoa, a gostar da pessoa, aquela faz o encanto, depois desaparece um bocado, não é? Pronto, quer dizer, assenta ou desaparece mesmo, na pior das hipóteses. Mas pronto, digo em termos de como nos sentimos, daquele entusiasmo todo. Mas isto é para dizer o quê? E eu realmente fiquei assim, como direi. Eu fiquei um bocado, se calhar, não sei, eu fiquei um bocado em estado de choque mesmo, realmente. E senti-me como, pronto, agora perdi isto assim de repente, foi como tiraram-me de repente o tapete do chão, apesar de não ter sido o choque da minha vida, um luto propriamente, mas foi um choque literalmente, como já disse. E o que é que me aconteceu? Pronto, eu acho que pensei, subconscientemente, que ok, agora não tenho namorado outra vez, que não era namorado, não é? Eu é que na minha fantasia era um namorado, não é? Pronto. Não tenho nada, não tenho as coisas boas, o sexo e não sei o que, pronto, que é tudo natural e é bom, essas experiências são boas da gente ter, não é? Pronto. Na vida, não é? Estamos cá para isso, pronto, não é só para isso, atenção, mas quer dizer, para isso, para as experiências todas, onde se inclui a amorosa também, e a sexual. E então o que aconteceu? Eu lembrei-me que tinha uma pessoa, que é a quarta, que era uma pessoa que vinha também do site de dating, mas já há muito tempo. Para aí que eu já conhecia, já falava se calhar, há quase 2 anos ou assim. Mas falava esporadicamente, porque foi uma pessoa que eu vi sempre o bom fundo e continua a manter esse bom fundo, está lá e é uma boa pessoa. Mas pronto, é uma pessoa que sempre foi honesta. Também isso também é mais um bónus, pronto, ao menos nunca me enganou. Que é que sempre, pronto, não estava propriamente atrás de uma relação, que isso era aquela coisa que se acontecer, aconteceu, vier, veio, não vier, não veio. Mas que realmente estava mais vinha sempre com o lado sexual, que provavelmente aí eu vejo por carência, porque se tu ainda não viste uma pessoa à frente e já estás a fazer propostas de cariz sexual, estão a perceber, também, até para mim, que tenho uma questão quase de adição com o sexo e problemas de traumas emocionais, até para mim é esquisito. Sinceramente, eu não vou, porque eu, na minha cabeça, eu não me envolvo com as pessoas por uma questão sexual. Depois, sim, infelizmente, é o que tenho feito, é envolvido demasiado depressa ao nível sexual, porém, demasiado depressa ao nível sexual, assim é que é. Porém, eu nunca é esse o meu objetivo. Nunca é esse o meu modo. Só quero estar por nível sexual. Não. O meu objetivo, na minha cabeça, na minha fantasia ou ilusão vai correr bem, eu estou a gostar da pessoa, e vamos para a vida toda. Pronto. Isto é importante que se perceba. Pronto. E então, mas com este, que eu falava, e nunca falei muito, nunca mantive muito contacto, nunca tinha visto à frente nele, a mim, né? Realmente, porque ele vinha logo com essa conversa sexual e eu, pronto, corta, porque era aquela coisa, não é disso que eu estou à procura. Pronto. E então, isso pode acontecer, lá está, precocemente, prematuramente, e pode ser uma consequência, melhor ou pior no meu caso pior, mas
nunca era o meu foco, portanto sempre cortei um pouco, mas foi uma pessoa que, apesar de tudo, ainda conversámos, umas conversas ainda produtivas, não percebem? E ainda era uma pessoa com quem, pronto, tipo, que eu pudesse chamar de amigo, vá. Então, nisto, como eu estava nesta ressaca desta relação de um mês, que coisa e tal, de repente, tal, lembrei-me dessa pessoa. Então, compreenderia, então foi quando foi meter conversa, e não sei o quê, tal. Pronto, e andando isto tudo para a frente, acabámos por ter um encontro, que foi mesmo isso, foi aí sim, né? Aliás, que foi quando o conheci pela primeira vez, né? Que vi à frente, obviamente, pronto, que houve ainda um sair, quer dizer, tomar um café juntos, quer dizer, foi tudo no mesmo dia, pronto, eu conheci a pessoa e envolvi-me com ela, mas o que eu quero dizer é que, primeiro não foi claro, né? Pronto, obviamente, né? Quer dizer, também não sei querer entrar em muitos detalhes, mas a questão não foi, a pessoa não me entrou, não aconteceu na minha casa, aqui na minha casa, portanto a pessoa não me entrou aqui e foi logo tipo, então, é isso que eu quero dizer, pronto. Portanto, fomos para outro sítio, portanto, doesn't matter, detalhes sórdidos, não é sórdido, mas a questão é que eu não tenho interesse em entrar em detalhes porque isto não, o vídeo não é um vídeo, enfim, de fantasias e coisas, como é que é dizer, desvios sexuais e taras e algum tipo de coisas desse género, ou de fetiches, não é sobre isso que o vídeo é, de todo em todo, portanto não me interessa alimentar esses detalhes e pormenores, o que eu quero dizer é que realmente acabou por acontecer noutro sítio, portanto ainda houve aquela coisa de conversar um bocadinho e não sei o quê, mas o objetivo todo era esse, pronto, efetivamente, para variar, o objetivo foi sexual. Pronto, e olha, realmente foi uma experiência, porque para o que foi, não correu mal, de facto, e também eu estava muito insensibilizada ao nível emocional, portanto, eu não fui naquela coisa de que, ou conselho, ainda me vou acabar por envolver com a pessoa e não sei o quê. Porém, é verdade que achei a pessoa, até, enquanto homem, bastante interessante. Eu já lhe disse, portanto, também. Mas a questão é, eu depois percebi que aquilo não tinha pernas para andar. Entretanto, voltámos a conversar e percebi que não havia... E lá está, quando as coisas começam assim, dificilmente têm pernas para andar. Há quem diga que é impossível ter pernas para andar. Na dúvida, acreditemos que é impossível ter pernas para andar e melhor, tirem daí essa fantasia e ilusão. Simplesmente move on, é o meu conselho. E esta foi a quarta situação, porque eu estava nessa situação de carência, entendem? Portanto, depois veio uma quinta que foi a que pôs um ponto final nisto tudo, porque foi a disaster, a vários níveis. Mas o que aconteceu foi que eu voltei ao site, claro. Exatamente, porque percebam uma coisa, literalmente... o motivo principal para todo o tipo de vícios e adições na nossa vida é a solidão e o sentimento de isolamento e de não termos quem nos compreenda. Acreditem-me, isto é 100% o motivo. De nos sentir, mesmo que a gente não sentimos uma conexão real com alguém ou uma realização pessoal, e isso está na ordem de todas as adições. Todas, e incluindo o sexo ou a pornografia, tudo isso são adições também. São só de uma espécie diferente, as pessoas pensam logo álcool, tabaco e drogas, mas não é só isso, não acaba aí. De todo. O açúcar também é o sexo e os desvios sexuais também. E, portanto, eu tenho perfeita consciência de ter essa adição, porque para mim o que eu estou a tentar ir buscar é o consolo do que não tenho, que é aquela conexão profunda, aquele amor verdadeiro, aquele amor incondicional, aquela sensação de pertença que não tive na infância, to start with, e daí o meu trauma de abandono, e agora talvez perceba um pouco melhor. E então eu voltei ao site, e então, eu sei, yeah, podem-me bater. E então, conheci outra pessoa, pronto. E pronto, voltou a acontecer este padrão, voltámos a envolver sexualmente, depressa. E pronto, e já acabou, graças a Deus. O ano passado, ano novo, vida nova, literalmente. Eu não sou uma pessoa que tenho por hábito fazer resoluções de ano novo, porque não sou assim, pronto, não sou assim. Prefiro fazer o que posso e não estar a pensar no que não fiz. Eu prefiro ir fazendo e focar-me dia a dia nos objetivos e trabalhar ativamente neles, que tem sido nos últimos tempos a minha postura na vida e na prática o que tem acontecido. Mais do que promessas tipo políticos, sim, vou fazer, vou conquistar o mundo, e depois nada acontece, e depois ficamos frustradíssimos e next year, next shit, same shit.
Portanto, não. De maneira que esta minha mudança de perspectiva, para variar, da abstinência consciente, não é um burden, não é um fardo, não é uma coisa muito difícil. Se me perguntarem se eu preferia estar estável a vários níveis, até também de uma carreira, financeiro, saúde tenho, graças a Deus, não é tanto pela questão emocional, de todos temos questões emocionais, o importante é tentar tê-los em consciência e resolver melhorar a cada dia e ganhar autoestima. Eu tenho vários mecanismos, felizmente, para o efeito, nos quais trabalho ativamente, como digo, mas se me perguntarem se eu não preferia, num mundo perfeito ou numa realidade pessoal perfeita, ter uma relação estável, já ter, por esta altura, convenhamos também, vou fazer 39 anos este ano, mais para o final do ano, mas ainda assim, sim, eu podia dizer que não, porque há pessoas que não nunca foi um objetivo de vida. Eu sempre fui, talvez em demasia, agora não é um foco, graças a Deus, já é um improvement, já é uma melhoria, não é? Já não estou focada nisso, estou focada noutros aspectos pessoais, que é o que é mais importante. Mas isto é para que percebam, pronto, para quem esteja a ver este vídeo, é porque por algum motivo se vai identificar com ele e vai achar interessante e proveitoso, e é esse o meu objetivo, que realmente é aqui que cabe a abstinência neste momento da minha vida. Porque eu tenho noção que tenho um vício com o sexo, dito de uma forma um bocadinho crua e chocante, e tal, pronto. E fica tudo chocado, e família, amigos, whatever, I don't care. Não serei a única, nem mulher, nem coisa, não interessa, não tem a ver com o género sexual, voltamos ao mesmo, mas passando essa questão à frente, tem sim a ver com como é que nós usamos as coisas, porque é a mesma coisa que uma pessoa que tem vício com a comida. Para esconder também emoções, comem para esconder. Eu também tenho um bocadinho, mas muito menos, comparado a pessoas que têm mesmo uma compulsão, não é? Como o meu problema é um pouco mais profundo, ao nível emocional, e tem a ver com a conexão e com o afeto e com o toque, e talvez eu penso que todas as vítimas de algum tipo de abuso sexual tenham propensão a desenvolver algum tipo de comportamento promíscuo a nível sexual. Eu acho que também tem a ver com isso. Eu sempre desenvolvi esse lado. Foi esse lado. É daí que vem o meu problema com o sexo. Não é com o sexo, eu não tenho um problema com o sexo, nem nada contra o sexo, nem o sexo é negativo, por amor de Deus. Nem mau, nem passou a ser para mim, nem nunca vai ser. É uma escolha consciente de eu honrar o meu corpo neste momento, honrar a minha essência e aquilo que quero para mim. E daí eu ter-vos feito este resumo todo do que foi a minha experiência de 5 relacionamentos fugazes diferentes num ano, que não me orgulho nem me arrependo, mas também não me orgulho, garantidamente, mas também não me envergonho. Foi o que foi, é uma lição, uma aprendizagem. O mais importante é eu ter trazido à consciência e dizer, não, isto destrói a vários níveis, principalmente emocional, e realmente tenho mais e melhor que fazer com o meu tempo para o meu desenvolvimento pessoal do que andar nestas coisas que não têm base nenhuma, portanto, emocional decente para uma relação, porque esse é o meu objetivo. Portanto, aqueles de vós que, desde que não tenham comportamentos de risco, por amor de Deus, usem preservativo, que realmente não tenham problemas de gerir emocionalmente relações assim esporádicas, mais ao nível só físico, tudo bem. Quer dizer, bom para vocês. Eu não consigo. Eu tive essa experiência o ano passado e deu para perceber que não é para mim. E, na realidade, eu sempre soube que não era para mim, porque nunca foi o que eu quis. Eu sempre quis uma relação para a vida. E chega a esta fase da minha vida e, finalmente, também eu acho que isso, não é acho, tenho a certeza, isso é essencial para... Ou melhor, o facto de eu ter tido sempre essa demasiada extrema preocupação toda a vida é que fez precisamente com que eu nunca ainda não tenha encontrado, porque a maneira como eu geri sempre os relacionamentos foi com carência, com a base da carência, com a base de me apegar às pessoas, sem uma base realmente de ambas as partes conhecerem, criarem laços e provarem que estão ali uma para a outra e que querem uma relação séria uma com a outra. E eu nunca tive essa base, por conta dos meus traumas e uma série de coisas. E, portanto, envolvidos quase 40 anos, estou nesta situação. A diferença é que... é o que é um aprendizado, tudo é uma experiência, eu não estou aborrecida comigo porque isto de certeza serviu para alguma coisa melhor. E, acima de tudo, o que serviu é para que eu agora não esteja triste por não estar num relacionamento ou não estar já casada e essas coisas, ou que é como quem diz, entre aspas, casada, estar numa relação estável, séria, madura e tudo mais.
mas também serve para eu perceber que, exato, chega, vamos pôr uma pausa nisto tudo e eu vou-me centrar em mim. Em mim, desenvolver uma carreira, desenvolver uma estabilidade financeira, desenvolver também uma estabilidade emocional, dentro da medida do possível, obviamente. Portanto, com isso, focar nisso. E o resto, se vier, é por acréscimo. Mas, acima de tudo, é esta a mensagem que eu vos quero dizer, deixar, final. E é daqui. Eu estou a olhar para o relógio que o vídeo vai abaixo aqui a bocado por causa dos meus estúpidos 1001 alarmes. Mas pronto, desculpem. E então, é isso. Acima de tudo, se vocês realmente têm objetivos mais nobres, desculpem, como eu tenho, sempre tive, ou seja, não se foquem no que têm, no que não têm e vão-me distraindo com mecanismos de lidar e com distrações porque ainda não alcancei o que eu quero. Não, vocês foquem-se no objetivo que querem porque vocês vão chegar lá um dia. E mesmo que, imaginem que mesmo que não chegassem, vocês não preferem estar bem e felizes na vossa integridade, fiéis à vossa essência, do que andarem constantemente a enganar-se e a traírem-se a vocês próprios? Esta é a mensagem final que eu vos quero dizer. E daí a minha decisão de abstinência. Porque, literalmente, se eu quisesse, eu arranjava pessoas, e eu não digo isto com orgulho. Arranjava homens e distraía-me outra vez e dizia que tinha um namoradinho que não era nada, ou que tinha um amigo colorido e sempre ia tendo sexo que é bom e tal. Epá, não, para mim, pessoalmente, não compensa. Não compensa, é negativo em vários aspectos, é promíscuo, é perigoso, pode ser perigoso, é negativo a nível emocional, é negativo a vários aspectos, deixa marcas negativas e este é o motivo pelo qual eu decidi tornar-me abstinente até ao dia em que, efetivamente, o ad eternum é igual. O meu foco neste momento é em estar bem com a minha pessoa e com a minha vida, estabilidade da minha vida, como já disse. O resto, se tiver que vir, um dia virá por acréscimo e o meu objetivo, como sempre foi ter uma relação séria, será ter relações íntimas, portanto, de cariz sexual, com essa pessoa numa relação madura e séria. E é este o objetivo e está explicado o porquê de eu ter decidido tornar-me abstinente. E espero que os que de vocês tenham os mesmos objetivos na vida o façam também e não andem por aí porque vocês vão sair magoados. Beijinhos, meus queridos. Obrigado por terem ficado até ao fim. Até ao próximo vídeo. Tchau. Um bom ano para todos.